Olá, colega alimentarista. A gripe aviária foi embora. Foi embora mesmo? Será que isso é verdade? E como isso afeta, como a gente pode tirar aprendizados, o pessoal da turma do direito, com relação a esse fato, essa situação que ocorreu? Será que vão ter outras gripes aviárias? Isso pode acontecer também com gripe suína? Isso pode acontecer com algum tipo de doenças que ataque o rebanho bovino? Como é que é feito esse controle, né? O que que a gente pode esperar disso e quais as oportunidades que tem dessas crises que o pessoal da turma do direito pode tirar? Se você quiser saber mais sobre isso, logo após a vinheta a gente vai comentar sobre esse assunto. Olá a todos, colegas alimentaristas, novamente. Então, a notícia que está rodando agora, foi dia 20, foi reconhecido que o Brasil, ele novamente é livre, né, de gripe aviária, isso segundo a Organização Mundial de Saúde Animal. Tem isso, Fred? Tem isso, Organização Mundial de Saúde Animal. E essa organização ela monitora essas, essas endemias, pandemias, como estão circulando os vírus no mundo todo. Lembrem-se, para quem não lembra, dá uma procurada nos vídeos lá atrás, que eu falava sobre a gripe aviária e falava sobre o monitoramento, né, de toda a cadeia mundial de alimentos em relação a esses vírus. E a cada pandemia humana, 3 são decorrentes de zoonoses. Então a gente tem esse contato com os animais, mesmo não só os animais domésticos, né, mas os animais silvestres, animais que já não são tão silvestres, mas exóticos, que são trazidos, por exemplo, no caso do Brasil, pombos, outros tipos de aves, pardais, que não eram daqui, mas que vieram e se habituaram, aclimataram, né, dentro aqui do Brasil, se multiplicaram e acabam vivendo, em contato direto com o homem em centros urbanos também, e fazendo essa ponte, às vezes, de alguns tipos de zoonose. Então, a gripe aviária foi contida e a gente agora vai verificar como é que isso pode ser aproveitado e aprendido, o que pode ser retirado aí de oportunidades para quem tem uma visão mais apurada do sistema agroalimentar e para utilizar dentro da área do direito, tá certo? Então, eu vou fazer uma, um compartilhamento aqui com vocês, mas antes, né, para quem não me conhece, que chegou agora, caiu no canal, eu vou me apresentar. Meu nome é Frederico Cunha, eu sou alimentarista, sou um estudioso, pesquisador desse sistema agroalimentar mundial e brasileiro. Eu sou médico veterinário há mais de 33 anos, sou produtor rural também, há mais de 33 anos produzo alimentos, né? Sou advogado há mais de 22 anos, com especialização inicial em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, e sou nutricionista também. Nutricionista graduado e especializado. Na realidade, eu me aperfeiçoei na parte do que a gente chama de comportamento alimentar, tá? Falando dessa questão do comportamento é porque eu venho buscando por que as pessoas comem o que comem, quais são as opções, as relações da identidade, cultura e alimentação, questões da cultura alimentar afetiva, né? E aí outras questões relacionadas à saúde que nós estamos tendo aqui no Brasil também, em vários países do mundo, que é o aumento da obesidade, sobrepeso, já tem, eh, no mundo em geral, tem mais pessoas em sobrepeso e obesidade do que pessoas passando fome, né. E a questão da fome, fome oculta e outros detalhes também que estão relacionados com esse sistema agroalimentar. Eu também sou gestor de TI e comunicação, eh, exatamente para poder desenvolver essa comunicação que nós temos aqui via digital, e sou analista comportamental e coach de carreira dentro da escola da Febracis, que é a maior escola de negócios para desenvolvimento pessoal nesse caso. Então, eu vou tratar com vocês hoje sobre um assunto que envolve todas essas áreas, né, mas principalmente com foco no pessoal do direito. Como é que a gente pode tirar oportunidades dentro do que aconteceu nessa crise? Para você, eu vou dar uma amostra do tamanho do que é o nosso mercado, principalmente no caso de proteína animal, né? Que é o nosso mercado em relação a números de abates, de produção de alimentos, tá certo? Aqui eu compartilho com vocês o que é a notícia do dia 20, né? A gente está agora no dia 25, eu estou gravando esse vídeo no dia 25/6 de 2025, e no dia 20, a Organização Mundial de Saúde Animal confirmou o encerramento de caso em granja comercial no Brasil. Com isso, o Brasil recupera seu status sanitário internacional essencial para o comércio global de produtos avícolas, perdão. Então, essa informação é importante. Por que que é importante que nós controlássemos a gripe aviária, além da questão, da perda de produção, da produtividade? O Brasil ele tem um sistema de controle de
de doenças para poder fazer exportação, e esse controle de doença é através de barreiras sanitárias, erradicação de focos quando aparecem a doença. Então, o Brasil, a princípio, até antes desse caso, que foi, se eu não me engano, dia 18 de maio, dia 16 de maio, pronto, 16 de maio, em Montenegro, lá no Rio Grande do Sul, próximo ali de Porto Alegre. Antes desse caso de gripe aviária, o Brasil era considerado totalmente livre de gripe aviária, e com isso ele podia exportar para os outros países que recebiam esse tipo de carne, eles podiam fazer exames e verificar que realmente não tinha esse vírus da gripe. Lembram da época da Covid, que a gente exportava e o pessoal ia ver lá se tinha Covid no frango? Então, da mesma forma, a gente tem que também passar por outros tipos de testes, né? E quando aconteceu esse primeiro caso, qual foi a atuação do Brasil, né? Houve a defesa sanitária, ela, ela abrange a área que foi detectado o foco, e aí ela faz como se fosse cordões de isolamentos em círculos concêntricos, né? 10 quilômetros, 18 quilômetros, 20 quilômetros, para poder verificar se naquela região tem outros casos. E com isso ele foi contendo também aqueles. É uma granja comercial, mas é uma granja que vendia ovos, né? Para eclodirem e se transformarem em matrizes. Então, para o lugar onde foi comercializado esses ovos também foi verificado para ver se não foi transmitido também algum caso de gripe aviária, e foram contidos os casos, houve a barreira e, passado, abatido todos esses animais dessa granja lá em Montenegro, foi declarado como área livre, né, o Brasil, zona livre, né. Alguns países, nesse comércio internacional, eles fazem algumas restrições, então dessas áreas, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem, quando vem animais de lá, por exemplo, alguns países não compram, né, ainda apesar de ter havido recuperado o status sanitário internacional para esse comércio, ainda tem países que têm algumas barreiras, mas a grande maioria dos países retornaram às compras normais do Brasil. A princípio, todo o país ele sofre com esse primeiro impacto e aí, à medida que vão sendo mostradas as medidas de controle, retomam de novo o comércio, né, as transações. E aí, por que, Fred, que o pessoal então não faz o seguinte: antes de ter a gripe aviária, o pessoal vacina, né, todos os animais, e aí evita, todo mundo já sabe que está vacinado, é exatamente por causa disso. A vacina não tem 100% de eficácia. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de animais que a gente abate. Existe um custo em relação a isso. E ao vacinarmos todos os frangos, quem compra, quando vai fazer o teste, não consegue identificar se aquele positivo que deu para a gripe aviária é resultado da vacina ou se é resultado de algum tipo de contaminação. Então, para o Brasil, é mais vantajoso comercialmente ele manter essas barreiras, fazer esse monitoramento constante em todos os locais. E aí é o que eu falo com os colegas lá do direito. Olha aí como é que é to comply, colocar em conformidade, né? Como é que você trabalha as questões do compliance sanitário, né? Imagina essas granjas todas no Brasil, todos esses locais de produção, e isso sendo concentrado em frigoríficos para abate, né? Se você não tiver um rastreamento, não tiver uma equipe, um grupo de pessoas e profissionais constantemente trabalhando e vigiando isso constantemente. É assim que foi detectado, né, o primeiro foco. E aí comunicado diretamente, e aí foi feitas as barreiras, e aí todo o protocolo foi cumprido e voltamos de novo ao status. Quem é que gerencia isso? Quem é que cuida isso preventivamente e conversa com os profissionais de lá? E quem é que faz a conversação também dos frigoríficos exportadores para os países compradores? É aí que entra a expertise do advogado. Né? Expertise no sentido de conhecimento de comércio internacional, de direito internacional, para aqueles que querem entrar dentro desse setor agroalimentar, que querem se especializar nessa área, o conhecimento dessas normas, né, dos códex, de todos os o modelo, o arcabouço normativo para poder superar rapidamente e minimizar ou até impedir prejuízos para as granjas, para os frigoríficos, para os exportadores, tá certo? Então, tem a questão, por que que o Brasil não vacina aves contra vírus? Porque existe essa expansão, está havendo essa expansão da gripe aviária, mas o Brasil ainda consegue manter a a área de produção livre, porque ele consegue fazer essas barreiras sanitárias, né. E aí quando há detecção, como aconteceu, erradica-se todo aquele plantel de aves, faz-se um vazio sanitário, que a gente chama, não coloca ave nenhuma ali, evita trânsito de qualquer tipo de material daquela granja ali, isola, né, faz uma bolha de proteção, uma contenção ali, e aí, após passado esse período do ciclo, de não havendo mais aves contaminadas, vai se retomando, gradativamente, como houve círculos concêntricos, né, vai se retornando gradativamente, fechando os círculos novamente para retornar ao status quo antes.
Já expliquei por que que não vale a pena, né? Pelo número de animais e por essa questão do teste, né? Do exame, né? Para vocês terem uma ideia dos números que eu estou falando, olha só, o ano de 2024, que eu falei, eu sempre reitero em todos os vídeos, que nós tivemos um faturamento nesse setor de produção de alimentos, algo em torno de 2 trilhões, com T de tapioca, de reais. E aí você vê o número. 2024 registra recordes no abate de bovinos, frangos e suínos. 2024 foram abatidas 39,27 milhões de cabeças de bovinos. Vou repetir, 39,27. 39 milhões 270 mil cabeças de bovinos foram abatidas. Então você tem uma população de 210 milhões, quanto é que ficou, né? Aí, quem pegou o que aí de carne, né? Isso só de bovinos. No acumulado foram abatidos 6,46 bi de bola, B de bola, 6,46 bilhões de cabeças de frango, alta de 2,7. Então, você está produzindo cada vez mais frangos, isso sem contar os ovos, as reposições de matrizes, né? Então, você tem só de frangos, que normalmente tem um ciclo aí de aproximadamente 42 dias, entre o pintinho até o abate, foram batidas 6,46 bilhões de frangos. Então, seriam 6,46 bilhões de vacinas caso houvessem. E se houver necessidade, se realmente houver a possibilidade de você fazer também, caso tivesse perdido um certo controle o Brasil com relação a essa influenza, né, o H5N1, essa influenza aviária, esse vírus, poderia ser feito vacinação. Poderia se iniciar um sistema de vacinação, você dividir áreas, fazer protocolos de vacinação em determinadas áreas e outras áreas livres, né? Mas, de qualquer forma, são 6,46 bilhões de cabeças de frango por ano. Então, qualquer movimentação nesse mercado causa um impacto muito grande. Os de suínos, por exemplo, foram abatidos 57,86 milhões de cabeças. Então, nós abatemos um volume muito grande de animais, tá? E aí é o momento do advogado começar a olhar e falar assim, com todos esses números, aonde é necessário haver um acompanhamento na parte ambiental, na parte social, na parte de governança ESG, na parte de compliance, na parte de direito consumidor, na parte de direito sanitário. Olha o tanto de possibilidades dos advogados atuarem dentro desse mercado, tá? É um mercado muito robusto, aí por isso que eu chamo vocês para atuarem. Eu sempre coloco, né, para todos os colegas, essa imagem, né, que é o mapa global do sistema alimentar, né? E aí eu coloco, olha a gente aqui, né? Então, deixa eu ver se eu consigo de novo com a canetinha mostrar para vocês aonde a gente está. Olha, estamos aqui, ó. Estamos aqui, tá? Esse papai, mamãe, filhinho, filhinha, casalzinho aqui, como os consumidores. E todo esse sistema ao redor dessas 4 pessoinhas está rodando para que chegue o alimento a gente. Então, quando vocês viram agora da gripe aviária, dá para vocês sentirem mais ou menos como é que esse sistema funciona. Olha que aconteceu numa granja que fornece ovos, quer dizer, insumos, né? Que vão gerar frangos, que vão ser engordados, que vão ser abatidos, que vão ser processados, transformados em alimentos ou congelados, que vão para os supermercados, que vão ser comprados pela gente e que vão ser consumidos pela gente. E olha que nós na ponta preocupados se a gente vai pegar a gripe aviária. Então é assim que o sistema funciona. E eu acho que esse exemplo foi ótimo, veio propício para poder mostrar o potencial de atuação que os advogados podem ter. Imagine nesse sistema todo você atuar na parte de governança política, na parte de food security, food safety, né, o alimento seguro, né, a parte sociocultural, né, vai faltar alimento aqui, o que que a gente vai colocar no lugar? A gente teve também um impacto não só no frango, vocês lembram que lá nos Estados Unidos também, no início do ano, teve a gripe aviária e teve um problema com os ovos. E aí o preço dos ovos aumentou aqui porque a gente começou a concorrer com o mercado americano para fornecer ovos. Então a gente começou a pagar em dólar, vamos dizer assim. Então também tem essa parte. A gente deixa de. Eu já me acostumei a consumir ovos, né, dentro da minha alimentação, me recomendaram que fazia bem, agora não tenho, tá caro o alimento, o que que eu substituo? Então, a parte demográfica, né, tá aumentando o número de pessoas que consomem eh, produtos de origem animal, né, proteínas animais, a parte da tecnologia, da ciência, todo esse arcabouço de análise, né, sobre como é que você detecta o vírus, como é que você faz a liberação também, quais são os tipos de análise que você vai fazer, quais são os tipos de produção de vacina, tudo isso está em tecnologia e ciência, né? A parte de economia, o preço dos alimentos que são impactados em relação a isso. É um playground para quem gosta disso daí, é um local para você se divertir, né, e encontrar oportunidades múltiplas para atuação. Então é isso que eu sempre converso com os colegas, sempre agora trago aqui para os colegas, que é a possibilidade de você alimentar o Brasil, né. Então eu faço essa convocação, aviso mais uma vez, o Brasil está novamente livre,
da gripe aviária, mas teremos outras crises e precisaremos de profissionais, cada vez mais, de profissionais gabaritados para atuar nesse mercado. Então, turma do direito, vamos alimentar o Brasil. Aqui nós tivemos o exemplo do frango, mas já tivemos vários exemplos anteriores aí, né? E aí, inclusive, alimentos que nós não produzimos aqui, coisas que não são causadas necessariamente por crises sanitárias, por exemplo, a guerra que teve na Ucrânia, que está tendo, né? Que iniciou, quando iniciou, a dúvida se nós teríamos fertilizantes. O Brasil importa 80% dos fertilizantes que utiliza no plantio. Nós devemos ter uma safra muito grande agora, né? Uma safra recorde novamente. Mas se tivermos uma outra guerra, será que a gente vai ter a possibilidade de manter, por exemplo, essa guerra agora que está surgindo no Oriente Médio? A gente importa fertilizante lá, principalmente os nitrogenados, a base que vem da base do petróleo, né? Então, como a gente pode manter a nossa cadeia funcionando? Onde o advogado pode entrar? Em todos esses setores, atuar e sugerir quais são as melhores alternativas nesses comércios internacionais. A gente faz um comércio muito grande com a China, por exemplo, na parte da cadeia de soja, na cadeia de milho, de grãos. Então, além da proteína, que é a parte que eu tenho mais afinidade pela minha formação, então eu convoco a todos vocês. Turma do direito, vamos alimentar o Brasil, venha ser um alimentarista. Nós temos mais de 4 milhões de bacharéis em direito, mais de 1,5 milhão de advogados. E o mercado alimentar é de quase 2 trilhões de reais. Foi em 2024 a tendência é aumentar. Faltam apenas 2 grupos alimentares para o Brasil atingir a autossuficiência, isso já coloquei em outros. Dê uma olhada em vídeos anteriores que eu falei sobre isso. E aí eu faço a convocação, venha participar dessa comunidade, venha conhecer esse sistema e verificar essa pluralidade de oportunidades que você pode escolher, tá certo? Venha ser um alimentarista. Aí tem um QR Code para que você possa clicar e entrar na nossa comunidade, é só R$ 9,90 por mês. Aí você vai ter um contato mais direto, a gente vai poder compartilhar algumas informações para você. Então, mais uma vez, reitero, caminhe conosco, seja um alimentarista. Visite as minhas redes sociais, @frederico.fadc, lá no meu Instagram, Frederico-Cunha DV, lá no meu LinkedIn, dê um alô, a gente vai conversar um pouco. Mais uma vez, se inscreva na nossa comunidade, está aí o QR Code. E para quem tiver a inscrição iniciada na nossa comunidade, vai ter o bônus, o presente de ter esse e-book, que é o Oceano Azul Agroalimentar, que é o que eu estou falando agora, nesse momento, com os colegas sobre carreiras dentro da área do agroalimentar, do setor agroalimentar, para os colegas do direito. Então, o Oceano Azul Agroalimentar vem da onde? O Oceano Azul, essa frase vem de um livro que é uma metáfora marítima, onde o Oceano Azul é um lugar onde você pode nadar livre, você não tem concorrente, tá joia? Diferente do Oceano Vermelho, que é esse oceano que a gente vê as pessoas degladiando, os colegas do direito se degladiando para poder arranjar uma vaguinha, às vezes com um valor e- de salário assim irrisório, né? Mas brigando por uma vaga, por um espaço, enquanto você tem todo um oceano que não tem nenhum competidor, não encontra competidor, né? Você não tem pessoas preparadas. E com possibilidades de mercado, como já mostrei em outras oportunidades, 7,1 milhão de vagas para a área de ISD, salários acima de R$ 10.000 para a área de compliance. Então, colegas do direito, fiquem atentos, tá? E façam a inscrição na nossa comunidade, recebam esse e-book, o Oceano Azul Agroalimentar, que é exatamente um livro, um guia para quem quer trabalhar nessa junção entre o direito e o setor agroalimentar. Eu falo muito sobre carreira, falo como é que você vai fazer essa jornada, um método que nós utilizamos dentro do Instituto Alimentarista Brasileiro, o IALB, e entender que esse sistema que você vai entrar é o maior sistema de saúde do planeta e também o maior motor da economia mundial. Quem diz isso não sou eu, foi o criador do termo agronegócio, Ray Alan Goldberg. Ele fala isso no livro que ele publicou em 2018, falando sobre cidadania alimentar. Então, se você quer entrar nesse mercado, que é o maior motor da economia mundial, que é o maior sistema de saúde do planeta, e onde você vai ter um oceano azul agroalimentar, faça parte da nossa comunidade, espero vocês lá, tá certo? E eu vou caminhando para o encerramento e enviando minhas saudações alimentaristas, esperando que vocês façam a inscrição, que nós possamos nos conhecer em breve para conversar mais sobre esse assunto. E a notícia é gripe aviária, por enquanto, tá tranquilo. Vamos ver o que espera para a gente no futuro aí. Saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.